cenário estranho, um mundo paradoxal, tragédias que acontecem e a gente não sabe por quê, coisas ruins acontecendo a pessoas boas, enquanto coisas boas acontecendo com pessoas perversas. Gente íntegra que sofre, gente ímpia que prospera, e por vezes a gente se encontra em um cenário como esse, desolado e se perguntando por que a vida é assim. Esforço que não dá resultado e esperança que parece congelada. A pergunta inevitável é, então, a partir disso, dessa realidade complicada, complexa do mundo, como viver em um mundo assim? Se já concluímos que de fato o mundo possui as suas complexidades, as suas tragédias, como fazer então para viver em um mundo de tragédias anunciadas? E é exatamente aqui que entra a sabedoria de Salomão. Porque se nos versos 1 a 14, como vimos na semana passada, Salomão, o Correlete, nos ensinou que o que é bom nem sempre é agradável, agora, nesse texto, ele vai aprofundar ainda mais a ferida, e você já conhece o estilo de Salomão. Ele não vai suavizar, pelo contrário, ele vai nos confrontar. Ele não vai suavizar o diagnóstico, ele vai olhar para esse mundo estranho, torto, quebrado, paradoxal, e diz: eu já vi de tudo. E o que mais você viu, Salomão? Injustiça no mundo. Parece que o diagnóstico de Salomão é atemporal, porque se formos honestos, esse talvez seja o nosso diagnóstico. Em um mundo torto, em um mundo quebrado, em um mundo de injustiças, também vemos que a injustiça é a lógica que move esse mundo. A grande verdade, meus irmãos, é que cristãos verdadeiros não estão imunes à dor, à doença, ao desemprego, à traição, à falência emocional ou financeira. Você pode amar a Deus de todo o seu coração e ainda assim ser enganado. Você pode andar em integridade e ainda assim cair em um golpe. Você pode ser fiel e ainda assim ser abandonado. Nas palavras de Salomão, você pode ser justo, mas ainda sofrer. É assim que Correlete começa. Veja o versículo 15. Disse ele: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. E eu já vou adiantando, os versículos de hoje são difíceis de engolir. Olha a lógica de Salomão. Há justo que faz justiça, anda de forma correta e morre cedo. Enquanto perversos, gente que faz o mal, gente que não teme a Deus, prolongam os seus dias na terra. Pronto, esse é o tipo de versículo que quando a gente lê, o chão parece sumir debaixo dos nossos pés, porque a lógica aparente é de que a injustiça é recompensada. Mas veja, Salomão está sendo profundamente honesto com a análise que ele faz da vida, e olhando para a vida, ele chega a uma conclusão desconcertante. O justo morre cedo, o ímpio vive muito, e a equação moral parece não fechar. Parece que essa lógica é quebrada. E sejamos sinceros, a ideia de um justo que morre cedo, podemos olhar na Bíblia, por exemplo, e ver que o justo Abel morreu cedo. O ímpio Caim viveu muito mais. E para nós essa lógica ela não fecha, porque sejamos sinceros, meus irmãos, silenciosamente todos nós carregamos uma expectativa de que, se eu fizer o bem, as coisas vão dar certo para mim. É a lógica da compensação. Eu faço bem, sou recompensado. Mas Correlete vem e simplesmente destrói essa lógica. Mas escute bem, o ponto crucial do texto é perceber que Salomão não está dizendo que Deus é injusto. Ele está dizendo que o mundo é paradoxal, porque o mundo foi atingido pelo pecado. Então, desde o Gênesis 3, desde que o pecado entrou no mundo, coisas ruins acontecem a pessoas boas
e coisas boas acontecem a pessoas ruins. De modo que a injustiça que vemos no mundo não revela falha no caráter de Deus, mas revela a profundidade da queda. O ser humano é mau. O problema, portanto, não está no trono de Deus. O problema está no chão rachado que vivemos, atingido pelo pecado. O chão que você pisa, meu irmão, foi atingido pelo pecado de Adão, e a partir disso há injustiça no mundo. E é exatamente aqui que nasce uma pergunta desconfortável. Veja, se os justos perecem enquanto os ímpios prosperam, então para que ser bom? Vamos ser sinceros. Se o justo morre cedo fazendo justiça, e se o ímpio prolonga os seus dias fazendo maldade, a pergunta natural é: então, por que ser bom? Por que ser o único da turma que não dorme com a namorada? Por que ser o único dos amigos que não trai a esposa? Por que ser o único dos funcionários que não sonega imposto, que não atrasa, que não passa os outros para trás? Por que ser o aluno que não cola, que não falta, que não trapaceia? A pergunta é: vale a pena ser fiel em um mundo injusto? E essa pergunta não é teórica, ela é profundamente prática. Ela aparece quando a integridade parece custar caro no mundo como o qual nós vivemos. Quando obedecer dói, quando fazer o certo parece produzir resultado errado, e quem faz o errado parece ser recompensado por aquilo que faz errado. Correlete não foge dessa pergunta, ele não foge dessa tensão, tampouco nos oferece uma resposta rápida, daquelas tipo caixinha de Instagram. Não. Ele nos obriga a ficar aqui um pouco mais nesse desconforto. Lembre-se, o que é bom nem sempre é o que é mais agradável. Partindo dessa pergunta, vale a pena então ser fiel em um mundo de injustiça? Vale a pena dizer, meus irmãos, que fazer essa pergunta não significa falta de fé. Se você já olhou para o cenário que lhe cerca e percebeu as injustiças do mundo, e se você já se perguntou se vale a pena ser fiel em um mundo tão injusto, você não é fraco na fé, você é honesto. Eu diria que o erro não está em fazer essa pergunta. Essa é a pergunta de Asaf no Salmo 74. Ele olhou para os ímpios e disse: por que prosperam os ímpios? Quanto a mim, meus pés quase escorregaram para o mal. O erro, meus irmãos, não está em fazer essa pergunta. O erro está em responder essa pergunta do jeito errado. E Correlete vai nos ensinar que o problema não é a justiça, nem a fidelidade, nem a sabedoria. O problema é como reagimos a esse mundo quebrado. E é exatamente por isso que ele vai dar o próximo passo. É o que veremos na próxima sessão, versos 16 a 18. Olha que interessante, diante de um mundo onde a justiça nem sempre parece recompensada, onde os ímpios prosperam, surgem dois caminhos perigosos: o caminho da justiça própria, exagerada, e o caminho da perversidade relaxada. Então Salomão vai trabalhar diante de nós a ideia de entre a ingenuidade e o desespero, entre o moralismo e a libertinagem, existe um caminho estreito de sabedoria. E é para esse caminho que o rei pregador nos conduz agora. Disse ele, e olha que texto difícil: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente perverso. Assim, pastor, que texto é esse? E eu sei que quando você lê esse texto, você fica incomodado, como eu fiquei também, porque aqui Salomão diz algo que à primeira vista soa quase como herético, é ou não é? Veja, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas tolo, porque morrerias fora do seu tempo. Pronto. Aqui muita gente trava com Eclesiastes. Muita gente pula a leitura e fala: não é para estar escrito assim não. Como assim, Salomão? Como não ser excessivamente justo? Desde quando justiça é problema? A Bíblia inteira não nos chama à justiça.
a santidade, a obediência? E a resposta é sim. E é exatamente por isso que nós precisamos entender o que Salomão está dizendo e, sobretudo, o que ele não está dizendo. Veja, Correlete não está falando contra a justiça verdadeira, mas ele está falando contra a justiça própria. O problema, irmãos, não é ser justo. O problema é achar que somos mais justos do que realmente somos. Essa é a chave do texto. Porque, veja, existe um tipo de justiça que não nasce do temor de Deus, mas do orgulho do próprio coração. Gente que se acha boa o suficiente para confiar na sua própria justiça. É aquele tipo de justiça que mede a própria vida, sempre se comparando com os outros. Aquela justiça que diz, olha, pelo menos eu não sou como ele, pelo menos eu não sou como ela. É a justiça que transforma obediência em moeda de troca com Deus. Veja, Deus, eu sou justo, por isso o Senhor deve me abençoar. E esse é, irmãos, o primeiro grande perigo do texto. É a tentação da pessoa religiosa. A pessoa excessivamente religiosa, ela corre o risco de se tornar demasiadamente justo no pior sentido possível. Cheia de regras, cheia de méritos próprios, cheia de confiança em si mesma. É a justiça que endurece o coração, que perde a alegria, que transforma Deus em um devedor e o próximo em réu. A qualquer momento você se transforma nesse tipo de pessoa, se a sua justiça é excessiva com base nos seus próprios méritos. Esse tipo de pessoa vive tentando controlar a moralidade, mas Salomão diz com sabedoria, isso pode te destruir. Porque a justiça própria sempre termina em frustração ou em arrogância. A nossa justiça vem do Senhor. Uma das doutrinas mais valiosas do cristianismo é a justificação pela fé. Ou seja, nós não somos salvos pelo nosso mérito, pela nossa justiça, por nossa capacidade. Nós somos salvos pela justiça de Cristo, que em detrimento à nossa injustiça e pecado, ainda assim nos amou. Mas Correlete não para por aí, você conhece ele é incômodo, ele traz verdades duras, e ele vai dizer agora, virando a mesa para o outro lado, disse ele, não sejas demasiadamente perverso, nem sejas tolo, porque morrerias fora do teu tempo. E aqui está o segundo perigo do texto, talvez ainda maior que o primeiro, a tentação da pessoa não religiosa. Se a primeira tentação é o moralismo de confiar na sua própria justiça, a segunda é exatamente a libertinagem. É a lógica que diz o seguinte, olha, se o justo sofre e se o ímpio prospera, eu vou viver do meu jeito. Quero nem saber mais. Agora vou viver a vida doidado, vou sair por aí curtindo tudo, não tem regra, não tem freio moral, não tem temor de Deus, não tem limites. Salomão chama isso de tolice, porque isso, irmãos, não é liberdade, é autodestruição. Então perceba, o pregador Salomão não está propondo um meio termo morno, não. Ele está dizendo, seja mais ou menos justo ou mais ou menos pecador. Não é isso. Ele está nos alertando contra esses dois perigos, que são dois abismos. A justiça própria, de se achar melhor que os outros, e a libertinagem extrema de querer viver do seu próprio jeito, como se Deus não existisse. Então temos aqui de um lado a justiça própria, que tenta usar Deus, e o do outro lado, a injustiça deliberada, que ignora Deus. Veja como o versículo 18, ele amarra isso com clareza. Disse Salomão, bom é que retenhas isto, e também não largues aquilo, pois quem teme a Deus, escapa de ambos. Dá para perceber qual é o eixo do texto? O eixo do texto não é a justiça própria, nem a libertinagem. O eixo do que Salomão está dizendo é justamente o temor do Senhor. Não é a justiça própria que nos guarda, não é a libertinagem que nos livra, mas é o temor do Senhor. E, meus irmãos,
Temer a Deus é reconhecer quem Ele é e, sobretudo, quem nós não somos. Temer a Deus é viver com humildade, dependência, reverência. É obedecer sem barganhar, sem colocar Deus na gaiola do milagre e exigir dele como se ele fosse o nosso empregado. É pecar sem justificar, é viver sem se colocar no centro. E, meus irmãos, talvez você esteja caindo no primeiro erro da autojustiça, ou talvez você está caindo no segundo, usando a injustiça do mundo como desculpa para pecar e relaxar na obediência a Deus. Kohelet nos chama para abandonar esses dois extremos, de modo que o conselho dele para nós é: não viva tentando ser o seu próprio Salvador, mas também não viva como se nada importasse. Existe um caminho melhor, e esse caminho é o temor de Deus. Mas veja, se ainda restar alguma dúvida, Salomão vai nos levar a algo ainda mais profundo. E Salomão vai nos lembrar de algo que vai desmontar tanto a justiça própria quanto a libertinagem. O que é que ele vai lembrar para a gente? É que ninguém é tão justo quanto pensa. Então escute bem: antes de julgarmos o mundo, antes de acusarmos os outros, antes mesmo de nos defendermos, Kohelet vai nos convidar a olhar para dentro. E o que ele diz nos versos 20 a 22 é tão simples quanto devastador. Veja, nessa seção do texto, vamos aprender com Salomão que o problema não está fora de nós, o problema está dentro. Veja como Salomão vai fechar o cerco em uma frase curta e devastadora. Verso 20. Não, na verdade, não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Que versículo precioso! Deveríamos lembrar desse texto diariamente. Na verdade, não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. E aqui está, meus irmãos, em linguagem simples e bíblica, aquilo que em teologia conhecemos como uma doutrina valiosíssima, que é a doutrina da depravação total. Essa doutrina afirma que o pecado atingiu o ser humano em todos os níveis, de modo que estamos escravizados na nossa natureza pecaminosa. Agora veja, Salomão não está dizendo que todos os seres humanos são tão maus quanto poderiam ser, porque ainda assim a graça comum refreia a maldade no mundo. Então, por exemplo, por pior que seja o homem, há uma graça dada por Deus que o faz fazer coisas boas, porque ele ainda é imagem e semelhança de Deus. Só que o que Salomão está dizendo aqui é que mesmo o ser humano, por, entre aspas, melhor que seja, o pecado para ele, para nós, não é opcional, é inevitável. Você consegue hoje escolher parar de pecar? Não consegue. Por quê? Porque a nossa natureza está, como disse Salomão, presa nessa realidade de injustiça, de pecado. E não existe exceção. Não existe justo perfeito. Meus irmãos, não existe alguém que faça o bem de forma pura, contínua e sem pecado. Eu gosto desse versículo porque ele desmonta qualquer ilusão de superioridade moral. A graça de Deus nos nivela. De modo que entender a graça é reconhecer que somos pecadores. E mais, olhando para esse texto, veja como esse texto destrói a ideia de que o problema está apenas nos outros. Salomão olha para todos os lados e vê em todo canto os efeitos da queda. Na política, na justiça, nas relações, na religião e, sobretudo, no coração humano. Meus irmãos, a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão deve ser bíblica. E sejamos sinceros, a Bíblia é honesta conosco, revelando quem somos.
Segundo a Bíblia, nós não somos bons por natureza. Você não nasce bonzinho e com o tempo você vai ficando ruim. Não. Nós não somos neutros. Não somos vítimas inocentes. Nós não somos inofensivos, passivos no pecado. Pelo contrário, em tom, em alto e bom som, nós somos pecadores. Você é pecador. Eu sou pecador. A Bíblia mostra como todos nós fugimos de Deus. E como se não fosse o suficiente, o pregador desce do nível teológico para o prático e mostra como em coisas simples da vida nós pecamos. Irmãos, olha que interessante. Salomão fala, não há nenhum justo, não há ninguém que não peque, de forma até teológica / filosófica. Mas ele vai mostrar agora como na prática, no dia a dia, isso é verdade. Olha o versículo 21. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Meus irmãos, isso aqui é sensacional. Tem até um tom de humor aqui disfarçado, escondido, porque veja, Salomão está nos mostrando como o pecado nos atingiu em todos os níveis. E esse aqui é um tipo de conselho sábio que deveria ser moldurado e colocado na parede da nossa casa, nos lembrando todos os dias dessa verdade. Veja, Salomão está dizendo o seguinte, olhe bem para o texto. Salomão está dizendo, não queira saber tudo o que as pessoas dizem sobre você. Não queira escutar tudo. Não leve tudo para o coração. Não transforme cada palavra em tribunal. Derek Kidner, um comentarista bíblico, diz que esse conselho é excelente, porque, segundo ele, levar excessivamente a sério o que as pessoas dizem sobre nós significa ser magoado, porque, de qualquer modo, todos nós já dissemos coisas que também magoaram. Em outras palavras, se você quiser escutar demais o que as pessoas dizem sobre você, você vai se ferir. Por quê? Porque nós somos pecadores. E sejamos sinceros, nós também falamos mal de quem amamos. Nós também reclamamos de pessoas que respeitamos. Nós também criticamos aqueles que nos servem. Meus irmãos, sejamos honestos. Imagine se hoje, ao sair da igreja, você passasse por aquela porta e um dos diáconos colocasse em você um dispositivo de escuta invisível. E tudo o que cada um de nós dissesse durante a semana fosse reproduzido aqui em um alto-falante no próximo domingo. Seria bom? Claro que não, irmãos. Seria ruim. E por que seria ruim? Porque mais cedo ou mais tarde, acredite, você ouviria alguém que você ama falando mal de você. Fala a verdade, você fala mal do pastor, né? Olha lá, pastor careca, demorou muito no sermão hoje. Meus irmãos, Blaise Pascal estava certo quando disse o seguinte: se todos os homens soubessem o que cada um diz sobre o outro, não haveria 4 amigos nesse mundo. Essa é a nossa vergonha, irmãos. Somos pecadores e muitas vezes dizemos pelas costas aquilo que jamais teríamos coragem de dizer pela frente. E o versículo 22, ele vai fechar essa sessão com essa realidade. Olha o que ele disse, jogando na nossa cara assim a verdade. Ó. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo amaldiçoou os outros. Sim ou não? Não reclame de quem fala mal de você, porque tu também fala dos outros. Ah não, pastor, eu sou uma exceção, então quero falar com você depois do culto. Tem alguma coisa errada aí. O fato, meus irmãos, é que Correlete, mais uma vez, vai nos forçar a olhar no espelho antes de apontar o dedo, antes de nos escandalizarmos com o pecado alheio, antes de nos colocarmos como juízes. Sim, o mundo é injusto. Os ímpios prosperam, mas o pecado, a maldade, também passa por mim e por você. Então não dá para olhar para o mundo e ficar pensando, o mundo é mau. Nós somos
maus. É Calvino, o teólogo de Genebra, que diz que não fique chateado quando alguém falar mal de você. Você é muito pior do que eles pensam, sim ou não? Nós não deveríamos ficar tão ofendidos com isso. Nesse ponto, irmãos, não adianta criar uma cultura de vitimização e transferência de culpa. Você e eu pecamos, ofendemos e nos magoamos. E esse texto aqui não foi escrito para que a gente se torne cínico. Então a partir de agora vou falar mal de todo mundo mesmo. Não, mas para que a gente seja mais humildes. Não para nos tornar desconfiados, mas realistas. Não para justificar o pecado, mas para quebrar a nossa arrogância, porque quando entendemos isso, meus irmãos, nós vamos parar de exigir perfeição dos outros e vamos começar a depender mais da graça de Deus. É exatamente aqui que a pergunta muda. Veja, se ninguém é plenamente justo, se todos somos pecadores, se o coração humano é torto, então surge a seguinte questão: existe sabedoria suficiente para viver nesse mundo quebrado? Salomão vai em busca dessa resposta. E ele vai nos mostrar que a sabedoria humana é boa. Lembre, a sabedoria que ele fala aqui é a sabedoria debaixo do sol. Ela é boa, mas ela é limitada. Versículos 23 a 25. Olha como ele busca a sabedoria, disse ele: tudo isto eu examinei por meio da sabedoria. Eu disse, serei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe é muito profundo. Quem o poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão, e compreender que a maldade é a estupidez e a tolice é loucura. Veja, Salomão mais uma vez sai em uma empreitada de busca por sabedoria. Ele está tentando saber, calculando, verificando, observando se a sabedoria humana debaixo do sol, ela é plena. E veja, irmãos, Correlete está procurando uma sabedoria que não consegue encontrar. Segundo o seu relato, a sua busca falhou. Não porque ele foi superficial na sua busca, mas porque ele foi longe demais. Ele tentou explicar o propósito último da vida olhando debaixo do sol. Tentou encontrar uma resposta final, tentou organizar o caos e não conseguiu. Citando mais uma vez Derek Kidner, ele escreve esses versículos com uma frase interessante. Disse ele: esse texto é o epitáfio de cada filósofo. Ou seja, todo filósofo que procurou saber o sentido da sabedoria deveria colocar essas palavras de Salomão na sua lápide quando morresse. E ele está certo. Sabe por quê, irmãos? Porque as melhores tentativas humanas de sabedoria, no fim das contas, se provaram frustradas. E se a gente olhar com honestidade para a história do pensamento humano, nós vamos ver uma longa e respeitável coleção de tentativas de entender tudo e de falhar. O reverendo Emílio Garofalo Neto, comentando esse texto, disse que os marxistas tentam encontrar sentido na luta de classes, os capitalistas no acúmulo de dinheiro, os freudianos nos desejos e impulsos escondidos, os existencialistas nas experiências que validem a sua existência, os pós-modernos nos sentidos locais e subjetivos, de modo que cada escola de pensamento oferece uma lente, mas nenhuma oferece descanso. No fundo, estamos tentando todos responder as mesmas perguntas de sempre. Por que estou aqui? O que faz tudo valer a pena? Existe algum sentido que não se desfaça com o tempo? E aqui, meus irmãos, eu queria voltar para a imagem do filme / História Real, A Sociedade da Neve. Porque o cenário que se segue é que eles estão cercados, para onde olha, eles só veem gelo, montanhas brancas, silenciosas, cenário hostil.
Alguns dizem, olha, eu acho melhor a gente encarar as montanhas e tentar sair daqui. Outros dizem, não, talvez seja melhor ficar aqui e esperar a morte. A comida acaba, o GPS não funciona, não há sinal, não há mapa. A pergunta não é mais o que queremos, mas a pergunta agora é o que merecemos. Será que merecemos morrer congelados? Será que merecemos desaparecer na neve? E Correlete nos coloca exatamente nesse cenário existencial. E então ele aponta um caminho que parece fraco, mas é o único possível. Escute bem, meus irmãos, diante de tantas perguntas sem respostas do mundo, o que nós devemos fazer? Segundo Salomão, devemos trilhar o caminho da humildade, daquele que admite que não teremos todas as respostas possíveis. João Calvino vai chamar isso de ignorância instruída, ou seja, nós não sabemos de todas as coisas, mas confiamos em quem conhece todas as coisas. Ou seja, reconhecer que a sabedoria tem limites é próprio, é parte da sabedoria. E sim, nós devemos nos esforçar ao máximo para encontrar sentido na vida. Mas acredite, meu irmão, também devemos confessar que existem mistérios que desse lado de cada eternidade nós não vamos conseguir decifrar. Existem perguntas que ficarão sem respostas e que só serão plenamente reveladas naquele grande dia, no lumiar da eternidade. Portanto, irmãos, quanto mais sabemos, mais percebemos o quão pouco nós sabemos. E quanto mais crescemos, mais entendemos que a verdadeira sabedoria é a sabedoria de Deus e não a nossa. Acredite, tem coisas que você não vai saber agora. E a gente é cheio de frase evangelástica, né? Frase que estica a dor e não resolve o sofrimento. Aquelas frases assim, olha, Deus complica, depois descomplica e explica porque complicou, como se Deus devesse explicação do que está fazendo. Não. Deus pode complicar e descomplicar. E se não quiser descomplicar, Ele é soberano. E se não quiser nos explicar, não nos deve nada. Portanto, irmão, não viva na ânsia de querer saber coisas que você não vai saber aqui, agora. Porque, meus irmãos, nós tentamos por potencial humano tentar resolver tudo, saber tudo, controlar tudo. Mas Correlete nos chama a descansar, a admitir os nossos limites e saber que perguntas eternas só serão respondidas na eternidade. Há mistérios no mundo, irmãos, que nós não teremos resposta, pelo menos por agora. Mas vamos lá. A busca de Correlete ainda não acabou. Se ele não encontra respostas definitivas na filosofia, se a sabedoria humana tem limites, então agora ele vai olhar para a experiência concreta da vida, para as relações, para o coração humano e para os perigos morais. E é para esse terreno perigoso que Salomão nos conduz agora, versos 26 a 28. E antes de ler, eu já quero dizer que existem textos bíblicos difíceis de entender. E existem outros que, além de serem difíceis de entender, eles são difíceis de engolir. E o trecho que nós vamos ler agora é um texto que é as duas coisas. É difícil de ler e é difícil de engolir. E eu devo confessar aos irmãos que essa semana, durante a confecção desse sermão, houve alguns momentos que eu pensei seriamente em pular alguns trechos. Não vou mentir. Eu pensei assim, será que se eu pular os versículos anteriores que não seja demasiadamente justo, será que eu posso pular? Mas sobretudo nesse trecho aqui, quando Salomão fala da mulher que ele chama de mais amarga do que a morte. No grupo do colegiado, eu cheguei a comentar com os irmãos que eu acho que seria mais fácil simplesmente pular esse trecho e ninguém ia perceber. Mas a gente prega expositivamente, irmãos, e não dá para pular.
Não dá para pular sobretudo porque, irmãos, por mais difíceis que essas palavras pareçam, há uma razão para que elas estejam aqui na Bíblia. Então, antes de qualquer coisa, nós devemos lembrar que a linguagem que Salomão está usando aqui é uma hipérbole, é um exagero intencional. Salomão não está escrevendo um tratado sistemático que define todas as mulheres, mas ele está descrevendo com linguagem forte o quão perigoso o mundo se tornou por causa do pecado. E ele faz isso a partir da sua própria experiência. Olhe versos 26 a 28. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de armadilha, cujo coração é um laço e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus, varão, escapará dela, mas o pecador será pego na sua armadilha. E ele continua, verso 27. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri, ao comparar uma coisa com a outra para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, há algo que ainda não encontrei. Entre 1000 homens, achei apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres, não encontrei uma sequer. Repito, Salomão está usando uma linguagem exagerada para definir a sua realidade a partir do pecado. Ele faz isso a partir da sua própria experiência. Então Correlete fala como homem, e como homem ele faz um alerta específico sobre o perigo das armadilhas da sedução. Isso não significa de forma alguma que o pecado seja um problema exclusivo das mulheres. Pelo contrário, a Bíblia fala tanto e talvez até mais de homens pecadores, pecaminosos. E é interessante que a iniquidade, irmãos, ela oferece oportunidades iguais para ambos os sexos. Existem mulheres que seduzem para usar e existem homens que usam para descartar. E ambos são frutos do mesmo coração caído. Então, o alerta de Salomão, ele vai tocar em algo que a nossa cultura valoriza profundamente: a exaltação da sensualidade, da provocação, da sedução como virtude. Sim, nós vivemos em um mundo onde a lógica maligna tenta convencer mulheres a seduzirem homens, e isso é pecado. Qualquer propaganda na mídia, por mais inofensiva que pareça ser, uma propaganda de hastes flexíveis. Sabe o que é hastes flexíveis? Cotonete, em linguagem mais popular. Propaganda de cotonete tem que ter uma mulher seminua para oferecer o produto. Assim dita a cultura. Saia na rua e você verá mulheres que se vestem depravadamente. Vá à praia. Você, irmã casada, escute bem, quando for à praia, use 2 óleos. O óleo de pele e o óleo anti-sereia. Cuidado com as sereias lá. Passe no seu varão um óleo anti-sereia, para que ele fique protegido. Porque sim, a lógica do mundo é uma lógica que tenta subverter coisas boas que Deus criou. Mulheres que foram convencidas a usar seu corpo e a sua sensualidade para deixar os homens louquinhos, como se isso fosse liberdade. E meus irmãos, Salomão já caiu nessa armadilha vezes demais para não reconhecê-la. Ele fala como alguém que está ferido pela própria história. Lembre quem está escrevendo. Quantas mulheres Salomão teve mesmo, irmãos? 700 mulheres, 300 concubinas, mulher de tudo que foi lado, tudo que foi canto. E o texto diz que o resultado disso não foi plenitude, foi idolatria, foi afastamento do Senhor. Depois leia em casa 1 Reis, capítulo 11, versos 1 a 8. Vai dizer que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras e elas desviaram o seu coração.
No verso 4 diz assim: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para os outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então, na sua tolice, Salomão caiu repetidamente nos laços do pecado feminino. Então é natural que, olhando para trás, ele use essa linguagem forte, dura. Então, quando Salomão diz que é difícil encontrar um homem justo entre 1000, mas ele encontra um. Mas na sua experiência, ele não encontra uma mulher justa entre 1000, você entende por que ele está falando isso. Ele teve 1000, e as 1000 foram tudo atribuladas. Não é uma declaração absoluta sobre todas as mulheres do mundo. Então, Salomão está falando da sua experiência pessoal, marcada por escolhas erradas, paixões desordenadas, consequências amargas. Então, antes de você chamar Salomão de machista ou de sexista, nós precisamos fazer uma pergunta melhor. A pergunta é: onde estão as mulheres piedosas hoje? E a resposta bíblica existe, e ela é bela. A Bíblia, irmão, exalta mulheres santas. A linda noiva do Salmo 45. A mulher maravilhosa e virtuosa de Provérbios 31. Mulheres que sustentaram Jesus em seu ministério, como lemos nas Escrituras. Mulheres que se adornaram acima de tudo de Cristo, porque veja, a beleza em si não é pecado, pelo contrário, a Bíblia exalta o que é belo, mas a Bíblia também reafirma repetidas vezes que a sabedoria é melhor do que a beleza. Então esse texto, irmãos, nos chama a examinar não apenas o outro sexo como pecaminoso, mas o nosso próprio coração. A pergunta que surge aqui é: o que nós estamos desejando? O que estamos valorizando? O que tem nos seduzido para longe de Deus? Em um mundo tão quebrado, as relações são um campo minado. E sem sabedoria, sem temor do Senhor, aquilo que é bom, certamente, vai se tornar uma armadilha. Então, para os mais exagerados aqui, Salomão não está dizendo: olhe, tema as mulheres. Não, tema o pecado. Ele sim é destruidor, mais amargo do que a morte. Para encerrar, meus irmãos, no verso 29, o último verso desse capítulo, Salomão vai sintetizar tudo o que falou, depois de falar do mundo, da realidade da injustiça, do pecado, das armadilhas do coração, e ele vai encerrar essa sessão com uma das declarações mais bonitas desse livro. Veja, Salomão não vai culpar Deus, não vai culpar o Criador por ter feito o que fez. Não culpa a criação. Ele aponta para a raiz de tudo. No verso 29, Salomão nos leva à criação de todas as coisas. A criação, mas também a queda e a tragédia que explica por que o mundo é tão torto. Olha o que ele vai dizer, versículo 29. Encontrei apenas isto: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Tem uma matéria em teologia que é das minhas preferidas. Ela se chama Antropologia Bíblica. Antropologia é a junção de duas palavras, que dá a ideia de estudo do homem. E biblicamente o homem ele é definido por algumas características. E esse versículo nos ajuda a entender algumas definições de quem é o homem biblicamente. Veja, nas palavras de Correlete, Deus fez o homem justo. Na minha tradução, Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ou seja, o problema do mundo não é defeito de fábrica. Deus não criou o mundo quebrado. O mundo não saiu errado das mãos do Criador. O problema é que ainda assim, nós insistimos em colocar a culpa em Deus por coisas que nós fazemos com o nosso próprio pecado.
Sim ou não, irmãos? Quantas vezes a gente coloca a culpa em Deus por coisas que são nossas? Quer ver um exemplo? Quantas vezes a gente fala coisa do tipo assim, olha, eu falei mal de fulano, mas é que eu não consigo me segurar. Esse é meu jeito, Deus me fez assim. Ou então, eu perdi a paciência com o meu marido, com a minha esposa, mas é meu temperamento, foi Deus que me fez assim. Ou levando para algo mais extremo, eu traí minha esposa, mas ela também me deu motivos, né? Veja, irmãos, a verdade é que desde o Éden, nós somos especialistas em terceirizar a culpa. Você lembra o que Adão respondeu para Deus? Adão não disse apenas, foi a mulher que me deu o fruto. O que é que ele falou para Deus? Foi a mulher que tu me deste. No fundo, a culpa sempre acaba chegando em quem? Em Deus. Você pode não falar abertamente, mas no seu coração, no meu coração, por vezes, a gente acha que não merecia o que estamos passando. Olha o que Correlete disse. Deus fez o homem reto, justo, mas ele se meteu em muitas astúcias. Aqui, irmãos, nós podemos estudar duas doutrinas dentro da teologia bíblica e dentro da antropologia bíblica, que apontam para a ideia de quem é o homem, biblicamente falando. Quando Salomão fala que Deus fez o homem reto, essa é a doutrina bíblica da justiça original. Ou seja, originalmente, Deus criou o homem bom, justo, reto, íntegro. Mas Adão pecou, comeu do fruto proibido e, ao fazer essa escolha, condenou todos os seus descendentes. Que doutrina é essa? Depravação total, pecado original. Então temos justiça original, Deus criou o homem bom. Pecado original, fomos atingidos pela desobediência. Como disse C.S. Lewis, o grande autor das Crônicas de Nárnia, minha frase preferida dele é essa aqui, olha o que ele falou. Ser descendente do Senhor Adão e da Senhora Eva é uma grande honra o bastante para levantar a cabeça do mais pobre mendigo, e uma vergonha grande o bastante para curvar os ombros do maior imperador da terra. Não é verdade? É uma honra porque nos lembra que somos imagem de Deus, mas uma vergonha porque nos lembra que nós estávamos lá. Nós estávamos em... Você estava lá em Adão, em Eva. Então você, irmã, que vive os seus fluxos menstruais desordenados, não fique dizendo, quando eu chegar na eternidade, eu vou dizer, Eva, mulher, por que você fez isso? Você estava lá, irmã. Você, irmão, que viu, Adão, por causa de você agora, eu tenho que trabalhar de segunda a domingo, porque você pecou. Sério que você não pecaria no lugar de Adão? Irmãos, a gente se corrompe por coisa tão menor. A gente se corrompe por fila. Não quer ficar na fila, dá um jeitinho de entrar. Imagine se alguém fala assim, olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. Nós estávamos em Adão, meus irmãos. É isso. Eclesiastes 7 nos leva até aqui. Acaba assim, desse modo. O homem foi criado bom, mas por suas próprias doidices, olha o que ele fez. Está aí, ó. Vive do jeito dele aí. E acaba aí. Eclesiastes 7 acaba assim, nesse tom frustrante. E sim, irmãos, Eclesiastes 7 nos leva até aqui. E não pode nos levar até onde precisamos ir. Isso não deixa você desesperado? Porque se você chegou até aqui e ouviu tudo isso e falou assim, nossa, é muito difícil ser crente. Já viu um meme na internet? O cara fala assim, difícil é a lei do crente. Não pode beber, não pode fumar, não pode fazer nada. Irmãos, se você chegou até aqui e está pensando, pastor, é difícil, o pecado habita em mim. Bingo, você está certo. É difícil mesmo. Quem disse que seria fácil? Você acertou. É difícil. Agora escute bem, conhecer a nossa desgraça sem conhecer a graça nos deixa entregues ao desespero. Mas graças a Deus, irmãos, a Bíblia não termina nem na criação e nem na queda. Ela continua e nos apresenta a redenção. Os 3 elementos bíblicos do plano de Deus são criação, Deus criou todas as coisas,
queda, o homem pecou e por isso nós vivemos em um mundo de injustiça, mas o final é redenção. Jesus veio e nos redimiu de todo o pecado. Mas antes, me permita voltar lá à história real do filme A Sociedade da Neve. Veja, um dos momentos mais tensos e difíceis do filme acontece quando tudo acaba. Tudo acaba. A comida acaba, as reservas acabam, as tentativas acabam e o que é que aparece? A fome. A fome aparece e agora eles vão desesperadamente comer tudo que sobrou. Eles comem, irmãos, cigarro, mastigam couro, restos do avião, tentam sobreviver com qualquer coisa, até que chega um momento em que não há mais nada, só neve. Nem passarinho passa para tentar dar um badog, derrubar e comer. Nada. Aí, irmãos, olhando para a neve por todos os lados, eles vão tomar a decisão mais difícil das suas vidas: comer a carne dos amigos e familiares que morreram. Eu sei, é trágico, é perturbador, é forte, mas sobretudo é humano. E como se não bastasse todo esse cenário de fome, isolamento, eles ainda vão passar por 2 avalanches. E a história parece ser apenas uma sucessão de tragédias. Depois de 72 dias, as equipes de busca dão por encerradas as buscas e eles ouvem a notícia pelo rádio do avião. Imagine o psicológico. Até que 2 deles decidem encarar as montanhas sem força nenhuma mais. Sobem montanha, descem vale, encaram a neve e finalmente eles chegam do outro lado. E do outro lado eles vão encontrar um senhor boiadeiro que vai acenar para eles e finalmente vai enviar socorro. Esse boiadeiro, quando você assiste o filme ou quando você vê a foto dele na história real, ele aparece do outro lado do rio, do riacho, de um riacho que eles caminham bem. E a figura dele, não sei porquê, mas ela me lembra muito a figura da redenção. Alguém que aparece para resgatar, para salvar. Está entendendo a mensagem, irmãos? Aqui está a boa notícia do Evangelho. A história humana é marcada por criação, pela queda, mas sobretudo por um Redentor que veio nos resgatar. A notícia boa é que o primeiro Adão não é o único Adão. A Bíblia fala também de um último Adão. Jesus Cristo, irmãos, é o único homem que permaneceu totalmente reto. O único que não se meteu em astúcias. O único que não caiu. Se o outro Adão, o primeiro, escolheu autonomia, o último Adão escolheu obediência. Onde Adão trouxe morte, Jesus Cristo trouxe vida. Onde Adão nos lançou na neve do pecado, Cristo abriu um caminho de salvação. Nele temos o plano completo da redenção de Deus, criação, queda e redenção. E não para por aí, porque há um estágio final que ainda nós aguardamos, a glorificação. O dia em que o sol não mais vai se pôr, o dia que não haverá mais rebelde, vaidade, o dia em que todas as tragédias serão cessadas, a perplexidade do mundo será finalizada. Até lá, irmãos, nós caminhamos nesse mundo estranho, paradoxal, cercado de caos, neve, tragédia, mas nós não caminhamos sozinhos. O nosso Redentor vive e está entre nós. O Cristo que venceu a morte é o mesmo que nos conduzirá em segurança para o outro lado da montanha. E quando lá chegarmos, irmãos, tudo fará sentido. Até lá, a gente segue, sem entender tudo, mas confiando em quem conhece todas as coisas. Amém, meus irmãos? Vamos orar?